Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, uma excelente semana para todos vocês e agradeço você estar aqui mais uma vez. Galera, eu quero falar nesse vídeo aqui sobre uma coisa que o John Textor falou que é muito séria. Pela primeira vez ele falou algo com um certo fundamento e citou o Palmeiras e essa aqui achei importante passar para vocês. Lembrando, galera, essa semana tem Champions League, as finais do Paulista estão vindo aí. Vou fazer um vídeo mais tarde falando sobre as quartas de finais, algumas coisas sobre os possíveis confrontos. E tudo isso lá na TV Torcida, você faz o teste na hora, aqui no primeiro comentário tá o link e também na descrição, você vai ter uma ótima grade de canais, excelente custo-benefício. Eu não apareci ontem aqui no canal, gente, porque eu casei ontem, tá? Então aí ontem foi o dia da festa, tudo foi uma correria muito grande, foi um dia muito especial pra mim. Agradeço aí as mensagens, quem viu minha rede social lá, agradeço de verdade a todos os desejos de felicidades que vocês mandaram lá na minha rede social, @JúlioVerdão. Se quiser ver como é que foram alguns bastidores, tá na minha rede social lá, @JúlioVerdão sempre. E bora lá pro vídeo. Mas obrigado a todos mesmo. Seguinte, pessoal, o John Textor, ontem, vi uma entrevista dele falando sobre a acusação que ele tem de corrupção no futebol brasileiro, né? Agora vai ter um processo da CBF contra ele, porque ele falou que tem provas e tudo, e isso vai pra justiça. Mas, uma coisa que me chamou a atenção e eu queria saber a opinião de vocês, o John Textor, primeiro, ele eximiu o Palmeiras de culpa. Em nenhum momento ele falou de atletas, falou assim, olha, não existe nada que eu esteja falando sobre atletas do Palmeiras, sobre comissão técnica, sobre diretores, nada. O Palmeiras não está ligado a nada nesse sentido. O Palmeiras não tem culpa, ele está eximindo o Palmeiras de qualquer culpa do que ele vem falando da arbitragem. O que ele disse que ele descobriu são alguns árbitros, na opinião dele, na afirmação dele, alguns árbitros estão envolvidos em alguns esquemas. Ele vai ter que provar isso, obviamente, né? Mas ele diz que tem um setor de inteligência que analisa muitas coisas e alguns árbitros estiveram relacionados em manipulação de alguns jogos e um jogo, parece que era do Palmeiras, um outro jogo, calhou ser do Palmeiras. Mas isso aí é em relação a alguns árbitros. Então ele disse que quer que o futebol evolua, tudo, ele tá falando que não quer olhar mais para trás. Eu vou deixar a entrevista dele aqui na descrição para vocês darem uma olhada na entrevista. Se vocês quiserem assistir tudo, são 13 minutos, que ele aborda vários assuntos, mas ele fala que é melhorar o futebol brasileiro, ele não quer ficar olhando para trás, porque realmente o time dele teve os seus problemas, mas assim, ele meio que admitiu que perdeu o campeonato, mas também não quer admitir 100%. Mas o que eu achei legal é que ele tirou o Palmeiras do negócio, porque algumas declarações dele, aquele dia no calor da emoção, quando tomou aquela virada de 4-3, ele quis dizer que foi uma vergonha o que aconteceu. Mas é que aquela derrota foi, acho que talvez a derrota mais dura da história do Botafogo, né? E com certeza uma das maiores viradas da história do Palmeiras. Então foi difícil aceitar aquela derrota. Vocês lembram que o Palmeiras fez o quarto gol lá do Murilo, o torcedor do Botafogo assim, tipo, incrédulo. Então foi uma derrota difícil. Mas uma coisa nós não podemos ignorar. O futebol brasileiro, nossa arbitragem tem sérios problemas, gente. Nós não podemos ignorar o que já aconteceu aqui durante muitos anos. Nós vemos alguns árbitros aí marcando pênaltis, marcando jogos decisivos com interpretações totalmente questionáveis. Aqui marca pênalti, ali não marca pênalti. E eu não tô falando de gente, teve gente que veio falar pra mim que fala aí do lance do Ituano. Gente, o Rony foi puxado, vocês querem o quê? Ainda teve um pênalti no meio que não deram. O que nós estamos falando são de coisas que já vem acontecendo há muitos anos. Que alguns árbitros que vão para a Copa do Mundo, apitam grandes jogos e são árbitros fraquíssimos. Então, isso tem que ser investigado. Eu não acho que o futebol brasileiro não possa ter esses erros, não. Eu não acho. Eu não duvido que o John Textor tenha realmente descoberto alguma coisa. O que eu tenho certeza é que ele não descobriu, o que eu acredito é que ele não descobriu algo que seja diretamente relacionado ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque se ele tivesse descoberto, ele já tinha atacado isso há muito tempo. Então, isso está rolando aí na justiça, entre ele e a CBF, o pessoal ele está dizendo que muitos não entenderam o que ele quis dizer, mas isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. O futebol brasileiro tem sérios problemas de arbitragem. Aí a gente tem que avaliar, falta de capacidade ou má intenção? Essa é a discussão, é isso que nós vamos descobrir com ele indo atrás dessas coisas que ele falou que já tem em mãos. Vamos ver se ele vai acabar mostrando. Seria interessante, né? Eu topo 100% a melhoria do futebol brasileiro, porque a profissionalização dos árbitros, os árbitros têm que ter uma carreira, eles têm que viver disso, porque para quem não sabe, os árbitros, eles apitam os jogos, mas eles têm outra profissão, então eles não se dedicam em tempo integral àquilo. Então se isso mudasse, os árbitros poderiam melhorar, a qualidade da arbitragem poderia melhorar. Erros sempre vão acontecer, sempre. Eu assisto Premier League, eu assisto o Campeonato Espanhol, eu assisto o Campeonato
alemão, sempre um juiz ou outro ali acaba pisando no tomate. Mas coisas que acontecem no Brasil, erros graves em jogos da Europa é muito mais complicado. Então, repetindo, John Textor não colocou o Palmeiras, não acusou nada mais do Palmeiras. Ele mudou o seu tom e tá indo atrás de coisas maiores. Vamos ficar de olho. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre. Aquele abraço e mais tarde estou de volta aí para analisar a fase final do Campeonato Paulista, para vocês entenderem quais são os possíveis cruzamentos. Muito obrigado a todos pelos comentários, valeu, é nóis.